Descrito em 1762, o famoso mosquito Aedes aegypti chegou às Américas durante a colonização e desde então tornou-se um problema ao ser humano, seu principal alvo. Originário do norte da África, o membro da família Cuicidae foi denominado primeiramente como Culex aegypti, cujo significado é mosquito egípcio, e só após 56 anos, quando verificou-se semelhança com outro gênero, o nome do artrópoda alterou-se para este que conhecemos hoje. Vamos então conhecer um pouco mais sobre esse. Aedes aegypti está enquadrado dentro do grande filo artrópoda, no qual estão situadas as aranhas, piolhos, joaninhas e muitos outros, e da classe dos insetos. Sua morfologia é bem característica, apresentando cerca de 6 mm de comprimento, corpo predominantemente negro com pontos brancos ao longo da extensão, e possui voo baixo, atingindo de 1 metro a 1,5 m de altura. Possuem asas membranosas, ou seja, finas e translúcidas, e seu ruído é praticamente inaudível ao ser humano. Como já citado, o mosquito é originário do Egito e, teoricamente, chegou ao Brasil através de embarcações do tráfico negreiro, havendo registros da doença em Curitiba e no Rio de Janeiro no início do século XX. Esse animalzinho é muito tolerante a temperaturas, suportando entre 5 graus e 42 graus Celsius, e pode passar por períodos de torpor. Quanto ao clima e local preferido para a reprodução, estão regiões tropicais e subtropicais e espaços onde ocorre empoçamento de água. Porém, este é um fator muito preocupante para toda a população, devido ao favorecimento na reprodução, em que a fêmea tem capacidade de depositar até 200 ovos por vez, e como vocês sabem, eles podem gerar uma série de doenças bem graves, caso sejam depositados por uma fêmea contaminada. Essa contaminação se dá pela necessidade de alimento da fêmea, que alimenta-se de sangue, enquanto os machos comem frutas. O ciclo dos ovos ocorre da seguinte maneira. Os ovos são postos na água em milímetros acima da superfície, principalmente em recipientes artificiais. Quando chove, o nível da água sobe e entra em contato com os ovos. Os mesmos eclodem em pouco menos de 30 minutos. Vamos então conhecer as principais doenças causadas pelo mosquito egípcio e assim entender o porquê de tamanho medo da população por ele. A dengue é uma doença infecciosa ocasionada pela picada do mosquito infectado. No entanto, os sintomas de modo geral só aparecem cerca de 3 dias após a picada, e a partir desses sintomas, a doença pode ser dividida em dengue clássica e dengue hemorrágica. A manifestação conta com febre alta de início súbito, fortes dores de cabeça, dores localizadas na parte posterior dos olhos, perda de paladar e apetite, manchas e erupções ao longo do corpo, náuseas e vômitos, tontura, sangramento pela boca, nariz e gengiva, confusão mental e outros. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por vírus e transmitida pelo mosquito Aedes aegypti em áreas urbanas, considerada aguda e hemorrágica, e recebe esse nome por causar amarelidão no corpo e hemorragia de diversos graus. Os sintomas podem contar com a fotofobia, febre, náuseas e vômitos, dores de cabeça, perda de apetite e fadiga. A febre chikungunya é contraída igualmente às doenças citadas anteriormente. Os sintomas também seguem o mesmo padrão da dengue. No entanto, a grande diferença está no acometimento de articulações devido ao avanço do vírus nas juntas, causando assim inflamações e fortes dores, acompanhadas de vermelhão, inchaço e elevações de temperatura local. O vírus Zika é transmitido por meio da picada do mosquito Aedes aegypti, que se prolifera em locais onde há o acúmulo de água. A propagação desse vírus pode ocorrer através da picada do mosquito afetado ou ainda por sexo vaginal, anal e oral desprotegido com alguém que já contraiu a doença. Na maioria dos casos, a doença não surte sintomas aparentes, mas é de alto risco, em especial para gestantes, pois pode provocar paralisia e defeitos congênitos subsequentes aos bebês em alguns casos. Vão aí algumas atitudes que todos nós podemos tomar a fim de minimizar esses problemas. Além dos métodos mais comuns, como o uso de inseticidas que podem ser aplicados nos depósitos de água, ralos e pratos de plantas, evitar o acúmulo de água parada dentro e fora de casa, o tratamento de água de piscina com cloro e cobertura e limpeza de caixas d'água e cisternas, há ainda mais maneiras de prevenção. É muito importante ressaltar que quanto mais métodos forem utilizados, menor será a chance de transmissão desse vírus. Confira aí algumas dessas soluções.
Alguns estudos vêm sendo feitos sobre os peixes mais adequados para ajudarem no controle de mosquitos em águas urbanas. Fala-se das poecílias, das traíras e até dos betas na caça às larvas. Em El Salvador, essa prática já foi adotada e vem ajudando a controlar a epidemia de dengue desde 2012, apresentando resultados muito promissores, segundo informações de jornais locais. Existem plantas que ajudam no controle das populações de mosquito, atraindo seus predadores. Este é o exemplo da leguminosa Crotalária, uma planta de fácil cultivo com flores de amarelo exuberante que atraem libélulas e as libélulas comem muito e a todo tempo. Já pensou em usar a tecnologia a favor da prevenção de criadores do Aedes aegypti? Aplicativos de celular podem ajudar no mapeamento dos focos de criadouro de mosquitos. Vários são os aplicativos já inventados pelos brasileiros, como Sem Dengue, Dengue Reports, Monitoramento Inteligente da Dengue e outros. A técnica do mosquito transgênico consiste na liberação de mosquitos machos que possuem um gene letal em seu corpo. Ao acasalarem-se com as fêmeas, os machos passam esse gene aos filhotes que não conseguem chegar até a fase adulta. Com isso, a população de mosquitos tende a diminuir. Esses insetos modificados são criados pela injeção de uma porção de DNA quando eles ainda estão na fase de ovo. O método foi inaugurado em 2014, na primeira fábrica da empresa britânica Oxitex. Esse projeto propõe a liberação dos mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia em uma área e por um determinado período de tempo, proporcionando a substituição gradual da população de mosquitos Aedes aegypti de campo pelos mosquitos com a bactéria Wolbachia. Essa substituição ocorre mediante o cruzamento entre eles, com a transmissão da bactéria pela fêmea aos seus filhotes. Dessa forma, o método torna-se autossustentável, uma vez que naturalmente a bactéria vai se perpetuar nas gerações futuras dos mosquitos. Agora você já sabe a origem, meio de reprodução, doenças e prevenções ao mosquito Aedes aegypti. Faça a sua parte e vamos juntos tentar controlar os problemas causados por ele. Até a próxima!